É isso aí, mais um episódio do Rock dos Pires, com Anderson Pires e Bento Pires. Bento Pires, por isso que é Rock dos Pires, né? Você viu que o negócio aqui tá melhorando, né, Bento? Eu tenho o Fernandes no nome também. Tem, Mas é Pires. mas eu não sou o Fernandes, então o Rock é dos Pires. Para quem assistiu o primeiro episódio, o cenário aqui já teve melhora. Exatamente, né? Estamos evoluindo. Convidamos já, aqui o nosso amigo Jimi Hendrix, né? Tem também o nosso amigo Keith Richards, né? Só que ele tapete não pode... novo, hein, Bento? Pô, tá bonito aqui esse teu estúdio aqui. O sonzinho. Isso aí. Não, beleza. Eu gostei do negócio. Jimmy aparecer... Mas qual é o assunto de hoje mesmo? A gente vai falar sobre o quê? Os top 3 melhores guitarristas que a gente acha legal. Eu vou escolher os meus 3. Eu vou escolher os meus 3 e o Bento vai escolher os 3 dele. Na verdade, isso foi uma imposição, porque a gente tinha uma porrada de guitarrista bom que a gente queria indicar, mas não dá para passar aqui o dia todo falando de guitarrista. Então nós combinamos o seguinte: eu vou falar de 3 que eu gosto muito, ele vai falar de 3 que ele gosta muito, com uma regra só: não pode colocar o Robert Johnson, porque esse tá no outro patamar. E nós vamos fazer... Porque só o Randy e o Van Halen estão ainda muito abaixo. Muito abaixo. Mas que ainda chegam tipo a tocar no pelinho do pé do Robert. Foi o cara que criou, né, velho? Então, esse daí nós vamos fazer... Não dá spoiler. Nós vamos fazer um programa só sobre o Robert Johnson, que é também o pai do rock, né? Um dos pais do rock. É o cara, né? É o cara, velho. Deixa de onda que ele é o cara, sabe, né? Uns acordes que são usados até hoje, como esse, assim. E que tá no efeito errado aí, não deu pra entender o que é. Toca aí pra ver. Dá uma palhinha do... Que isso foi que deu a base dos compassos para o rock, né? Inclusive, uma das bases mais conhecidas do mundo foi ele que criou, pelo menos para quem toca, né? Então para. Estamos dando muito isso aqui vai ser um episódio só sobre Robert Johnson. Então vamos parar de conversa fiada. O diabo da encruzilhada. Vamos parar de conversa fiada e vamos passar para os nossos eleitos. Eu começo, né, dizendo quem foi o meu primeiro. O meu primeiro é o Buddy Guy tocando Slow Blues. Eu quero que você dê uma palhinha aí de Slow Blues para quem não conhece o Buddy Guy. É difícil alguém que gosta de rock, de guitarra, mas não conhecer. Mas caso você queira conhecer ele e não sabe como ele usa uma guitarra cheia de bolinhas. Cheia de bolinha, a camisa também de bolinha, né? E toca pra caralho, né, velho? Então, dá uma palhinha aí, Bento. Qual é a sua música? Slow Blue. Exatamente. Mas para quem conhece, gostaríamos de dizer que... Não, pode dizer mesmo, não basta só gostar, não. Mas para quem conhece, também vai perceber que eu dei uma improvisada, porque eu não tive tanto tempo assim de treinar e foi mal. Não, tranquilo, velho. Isso aqui é um bate-papo e a gente tá citando. Então, vamos agora para o seu primeiro indicado entre os top 3 guitarristas, a sua preferência. Fala aí. Primeiro, meu guitarrista vai ser o Steve Vai, com a música For the Love of God. For the Love of God. Tá muito romântico. Não, é porque essa música tem uma história muito boa. Que é que ele passou 10 dias num jejum, sem comer nada, só bebendo água, pra sentir coisas de outro mundo. Ele ficou muito doido sem comer e sem beber. Não, ele bebia água. Só bebia água. Só água. Aí ele compôs essa música nessa situação. Exatamente. Então toca aí pra gente conhecer um pouco. O Steve Vai realmente é muito bom. Para quem já assistiu o filme A Encruzilhada, quem toca as guitarras, né? Menos com o Slide.
Pelo que eu sei, né, só tudo foi o Stevie Vai. Quem toca tudo de guitarra no filme é o Stevie Vai. É o Stevie Vai. Mas eu soube que como ele não usa muito slide, não sabe muito bem, então ele deixou para outra pessoa gravar as coisas com slide. Só com slide, mas quem toca, quem faz, né, todo aquele duelo, aquela batalha de guitarra é ele, né? Os dois lados, né? Uma coisa muito boa é que é ele batalhando com ele mesmo e ele tocando uma criação dele no final, que é o Paganini na guitarra. Na verdade é uma versão dele, né? Então, a versão dele. Dá pra tocar um pouquinho aí do Paganini, pra quem não sabe? Porque Paganini é música clássica tocada na guitarra, coisa mais linda. Pois é, eu já vi o Stevie Vai tocando e realmente Paganini é lindo. Viu pessoalmente? Não, vi no vídeo, né, velho? Eu nunca tive o prazer de assistir um show do Stevie Vai ao vivo. Mas vamos deixar ele conversa fiar. Rush, né? Nem do Rush, porque quando eu ia eu tive que ficar trabalhando e sua mãe foi e você ficou no hotel, nem foi assistir. Mas vamos lá. Vamos agora para o meu segundo top 3. O meu é um cara que não pode faltar, né, em nenhum programa que fale de rock, que fale de blues. Eu tô falando do B.B. King. Você conhece o B.B. King, Bento? Óbvio. Ah, é? Você já foi apresentado? Blues Boy King. Pois é, o B.B. King tá na história do rock, passou aí décadas compondo, tocando, cantando, e para marcar entre os meus eleitos, eu vou pedir para você tocar um trechinho de Rock Me Baby. Mas antes eu gostaria de destacar que o nome dos bluesmans são coisas muito mais interessantes do que as pessoas que não tocam blues. Blues Boy King, tem o Muddy Waters, tinha o Little Richards, você tinha o Howlin' Wolf, você tinha o Memphis Slim, você tinha Dog Blindfold, que é o Willie Brown. Tem muita gente, tem o Willie Dixon. Então, a galera... São mais criativos. Mas toca aí o trechinho de Rock Me Baby. Até que o B.B. King é legal, né? Como é que era o nome da guitarra dele mesmo? Lucille. Falando Lúcia. É quase a mesma coisa, mas a guitarra dele ele batizou de... Na verdade ele teve várias Lucille, né? Só que ficou famoso esse nome. Ele tocava uma Gibson, né? Acústica, inclusive ali, ó. Tá aí a Lucille, a preta, nesse último daqui. Olha aí, é isso aí, né? Na verdade, Bento tem aqui 3 painéis, né? 3 quadros tem aí. A guitarra do Jimmy. Com as guitarras dos principais guitarristas da história. Do Randy Rhoads. A que eu acho mais interessante é a Jackson, mas essa aí não era do Randy, porque a do Randy era com ponte em trêmulo. Cadê? Vamos dar spoiler, não. Vamos pra frente. Mas inclusive essa guitarra ficou tão boa nas mãos deles que hoje em dia ela não é mais uma Flying V comum. O nome dela é Rhodes. Tem a guitarra do Gene Simons, do Kiss, que é uma guitarra muito doida, né? É muito feia também. É muito feia, mas é muito doida, que ela é uma espécie de um machado, né? Mas uma curiosidade da Jackson é que hoje eles têm uma guitarra com o nome Rhodes, que é em homenagem ao Randy, porque ele tocava muito nessa guitarra e ela parece, é uma guitarra realmente muito impressionante. Ela é uma espécie de Flying V, só que com uma ponta puxada, né? Beleza. Ainda assim, ela é mais assim, sabe? Mas vamos lá que tem ainda outras homenagens para se fazer. E agora é você quem vai dizer quem é o seu segundo guitarrista entre os top 3 que você admira. Já toquei Stevie Vai. Já tocou Stevie Vai, agora vai quem? Esqueceu? Acho que não tem nada. Ah, é? Aquele cara lá, o Edmundo, né? Ed Van Halen. Quem é o seu segundo? O Ed Van Halen? Toca um pouquinho, né, esse cara? Exatamente. Tocava, né? Na verdade, a gente já falou de 3 defuntos, só o Steve Vai que tá vivo, né? Aliás, não, o B.B. King ainda tá morto. O B.B. King morreu, o Buddy Guy ainda tá vivo, tá né? Vivo? Né? E, tá vivo, né? Então, vamos lá, o Ed Van Halen, que é o seu segundo... Ele não morreu em 2017. Quem? Não, tá vivo. É outro. Vai lá.
tocava legal, né? É. E por que você gosta tanto do Van Halen? Porque ele criou técnicas e formas de tocar que foram muito revolucionárias para a década de 80. O que especificamente ele criou que ninguém fazia antes dele? Muita gente fazia, mas muitas poucas pessoas faziam. Só que não era nada conhecido, que é usar as duas mãos na guitarra, que é o tape. O tape é uma técnica interessante. Inclusive uma coisa que o Van Halen, o Steve Vai faz é que ele faz um tape com um bend, assim. É um som meio blues também, né? Legal, legal. Mas vamos pra frente? Posso dizer qual é o meu... Vamos guardar porque o meu último tem mais para falar. Acho que o seu último você também tem mais coisa para falar sobre ele. Temos muitas coisas. Mas vamos lá. Vou só te avisando uma coisa. Prepara a distorção, porque esse meu último guitarrista top 3, 4, né? O cara, né, gostava de distorcer um bocadinho só. Eu tô falando do meu amigo Jimi Hendrix. Do Jimi Hendrix, que está presente. É um cara que inventou moda na guitarra, porque ele tocava guitarra de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Né? Vou pra explicar. Gente era, mas pra não, era como se a guitarra tivesse assim, né? Invertida, porque o cara era canhoto e tocava com a guitarra para destro. E ele tocou com a guitarra para destro porque o cara era liso, não tinha grana para tocar guitarra, né? E aí, a que viesse, ele tinha que usar. E a maioria das guitarras eram feitas para destro, né? Mas antes da gente falar mais sobre o Jimi Hendrix, eu quero que você dê uma palhinha aí sobre uma música dele que eu gosto muito, que é Purple Haze. Mete aí. Já ligou a distorção? Tá no 4. Tá. Vai lá. Jimi Hendrix tocava muito inclusive ele foi, quando surgiram os primeiros pedais de distorção, ele já comprou vários e tal. Não, quando ele arrumou dinheiro, né? Porque no começo ele não tinha nem guitarra, né? A primeira guitarra do Jimi Hendrix, na verdade, o que é que aconteceu? A namorada do Keith Richards dos Stones, né, viu o Jimi Hendrix tocando num botecozinho fuleiro. Mas lá já dava pra ver que ele era incrível. Viu ele tocando num boteco fuleiro lá em Nova York, e aí achou ele genial. E se apaixonou pelo cara. Aí o que foi que ela fez? Quem não acharia ele genial? Muita gente não achava. Inclusive, né, ele tinha dificuldade no começo da carreira, não teve o sucesso que gostaria. Porque as pessoas... Mas voltando ao que interessa, o que foi que ela fez? Ela foi lá e roubou uma guitarra do namorado. Não sabemos se ela roubou. Roubou, que o cara não estava nem lá, o cara estava viajando, estava em turnê, ela pegou, levou uma guitarra para o Jimi Hendrix. Quando o Jimi Hendrix olhou a guitarra tinha as iniciais do Keith Richards. Como se fosse exatamente aqui, assim, aí na plaquinha de fixação do braço, né? E ele, por muito tempo, tocou uma Stratocaster, uma Fender Stratocaster, que era, na verdade, do Keith Richards. Essa guitarra foi uma das únicas que ele não queimou, em específico. Assim, não tocou fogo na guitarra, é verdade. Porque ele... porque eu não lembro se foi o The Who e o Chu que coisou a arte autodestrutiva na guitarra por causa da época da guerra, sabe? Não, foi o The Who, né? Foi o The Who? O YouTube é mais recente, entendeu? Então é o The Who mesmo. Pois é. Aí o The Who, ele não queimava, eles destruíam a guitarra pra mostrar destruição e tal, por causa da guerra e essas coisas assim. Pois é, e o Jimi Hendrix ficou famoso que bom que nós estamos em guerra. Muitas peculiaridades. Mas vamos lá que o tempo tá passando, e ainda tem o seu último guitarrista top 3, que é quem? Randy Rhoads. Randy Rhoads, que tocou aonde? Ozzy Osbourne, né? Responsável por algumas músicas do álbum Bark at the Moon e principalmente por todas as músicas de Blizzard of Oz. Pois é. Que inclusive eu tenho uma cópia do disco em vinil. É isso aí, né? E aquele que você me fez comprar, era de quem? Era qual? Black Sabbath. Ah, não era do Ozzy, não, era do Black Sabbath, né? Aquele que você me deu o ganho, né? Você tá me devendo até hoje, né? Papai, compra aí que eu te pago.
Eu te pego com amor. Pois é, mas vou abrir aqui, vou dizer aqui porque que o Bento é doido pelo Randy Rhoads. Porque, na verdade, o Bento tocava piano. E aí, ele gostava de escutar rock pesado, gostava de escutar um heavy metalzinho, e escutando o Ozzy Osbourne, ele ouviu a guitarra do Randy Rhoads e ficou doido. Daí pra frente ele começou a encher meu saco. Papai, me dá uma guitarra, papai, me dá uma guitarra. Não, eu pedi de Natal. Me dá uma guitarra de Natal. E eu fiquei enrolando ele. Ele não sabia que ia ganhar a guitarra, ficava procurando a guitarra pela casa, ficava querendo saber onde é que a guitarra estava escondida. E no dia de Natal ele já estava triste, achando que ia ganhar um presente lá qualquer, né, uma caixa lá. Eu tô atuando. É. Aí não sabia ele que eu escondi a guitarra atrás da cortina lá do meu quarto, e ele procurava a guitarra e também já estava escondido o amplificador, né? Que a avó dele tinha comprado para dar para ele de presente. Eu sinto muito burro de não ter olhado atrás da cortina. Até hoje. Eu sabia que você não ia olhar, porque você ia achar que ia estar em lugares assim, né, num cofre secreto, né, uma coisa do óbvio, conhecendo você. Pois é, mas eu conheço você também. Então, por isso que o Randy Rhoads é tão especial para o Bento, e já que você gosta tanto dele, toca aí uma das músicas que ele eternizou com a sua guitarra. O Randy Rhoads também era muito rápido. Na verdade, eu esqueci de fazer no início. Porque ele fez isso. O Randy Rhoads também era muito rápido, né? Ele também aprimorou a técnica do taping, né? Exatamente. Que é uma técnica que, em vez de você fazer... que é muito devagar, e ele fez para dar a ilusão de mais velocidade, ele faz... Eu vou colocar o vídeo depois, que eu gostei muito desse som e eu acabei de inventar. É, massa. E tem também uma coisa peculiar, quase que inacreditável, que é como o Randy Rhoads morreu, né? Porque o cara morreu muito novo. Com um acidente com um avião. É. Tem muita gente que morre dentro do avião, né? É. O Randy Rhoads morreu como? Com um avião que caiu por azar nele. Caiu em cima do trailer do Ozzy. Arrancou o teto, assim. Né? O avião era uma espécie de um aviãozinho pequeno, né? Ultraleve. Caiu em cima do trailer do Ozzy Osbourne. O Randy Rhoads estava dentro e o coitado do Randy Rhoads morreu. E o Ozzy ficou... teve só uma lapadinha, né? O Ozzy, eu acho que ele deve ter algumas vidas, o Ozzy né? É Deus. Né? Deve ter algumas vidas, Todo né? mundo Porque já sabe disso. Já mordeu morcego, já ficou doente, não morreu, né? Entendeu? Já teve um monte de problema com droga na época que ele saiu do Black Sabbath. Então o Ozzy Osbourne é desses casos aí de 7 vidas, né? Mas ele tem 1000 vidas, tanta merda que ele já fez. Ele já devia ter morrido umas 18 vezes. Pois é. Então, a gente fechou aqui os meus 3 guitarristas preferidos, os 3 guitarristas do Bento, com aquela exceção que a gente colocou de que o Robert Johnson está de fora. Fechamos por hoje? Fechamos. E para concluir o podcast de hoje do Rock dos Pires, vocês ficam com Bento Pires tocando aí a sua guitarra. Vai lá, Bento.